Capítulo 24. Eu me torno monge da Ordem dos Swamis. Mestre, meu pai anda ansioso para que eu aceite um cargo executivo na estrada de ferro Bengala Nagpur. Mas eu o venho recusando, categoricamente. Acrescentei, com esperança: Senhor, não me pode fazer monge da Ordem dos Swamis? Olhei, suplicante, para meu guru. Durante os anos precedentes, a fim de pôr à prova a profundeza de minha determinação, ele me recusa idênticos pedidos. Hoje, entretanto, sorria com benevolência. Muito bem, amanhã será iniciado na Ordem dos Swamis. Ele continuou, serenamente: estou feliz porque persistiu em seu desejo de ser monge. Lairi Mahasaya dizia frequentemente: se você não convida Deus para ser seu hóspede no verão, ele não virá no inverno de sua vida. Eu jamais poderia renunciar a meu desejo ardente de pertencer à mesma Ordem dos Swamis a qual pertence o querido mestre a quem reverencio. Sorri para ele com afeto imensurável. O solteira cuida das coisas que pertencem ao Senhor e de como agradá-lo, mas o casado cuida das coisas do mundo, e de como há de agradar a sua mulher. 177 Eu analisar a vida de muitos amigos meus que vieram a casar-se depois de um período de treinamento espiritual. Lançados ao oceano das responsabilidades mundanas, esqueceram suas resoluções de meditar profundamente. Relegar o Senhor a um lugar secundário 178 em minha vida era, para mim, inconcebível. Tudo o que existe no cosmos a ele pertence e sobre o homem ele esparze silenciosamente dons sobre dons, vida após vida. Só existe uma dádiva que o homem pode oferecer em troca o seu amor, e o homem tem o poder de retê-lo ou de entregá-lo. Ao desenvolver infinitos esforços para ocultar em mistério a sua presença nos átomos da criação, o Criador só poderia ter tido um moívo e uma delicadeza, que o homem o procurasse apenas de livre vontade. Com que luva de veludo de absoluta humildade, ele cobriu a mão de ferro da onipotência. O dia seguinte foi um dos mais memoráveis de minha vida. Era uma ensolarada quinta-feira, lembro-me bem, em julho de 1914, algumas semanas depois de minha formatura na faculdade. No terraço interior de seu eremitério em Serampore, o mestre submergiu um corte novo de seda branca numa tintura ocre, cor tradicional da Ordem dos Swamis. Depois que o tecido secou, meu guru o modelou em prega sobre meu corpo, como túnica de renunciante. Algum dia você irá ao ocidente onde se prefere a seda, disse ele. Simbolicamente, escolhi a seda para seu hábito, em vez do algodão que costumávamos usar. Na Índia, onde os monges abraçam o ideal de pobreza, um swami vestido de seda é uma aparição incomum. Muitos yogis, porém, usam roupa interior de seda porque esta retém, melhor que o algodão, certas correntes sutis do corpo. Sou avesso a cerimônias, observou Sri Yukteswar. Eu o ordenarei swami na forma bidwat, não cerimoniosa. Bibjidiza ou iniciação solene no grau de swami inclui uma cerimônia do fogo, durante a qual se realizam ritos funerários simbólicos. O corpo físico do discípulo faz o papel de morto, cremado nas labaredas da sabedoria. Ao recém-ordenado swami então se dá um verso para cantar: esta Atma Brahma 179, ou tu és isso ou eu sou ele. Sri Yukteswar, contudo, em seu amor à simplicidade, dispensou todos os ritos formais e apenas me pediu que escolhesse um novo nome. Dar-lhe-ei o privilégio de escolhê-lo, disse-me, sorrindo. Yogananda 180, respondi após um momento de reflexão. O nome significa beatitude, Ananda, através da união divina, Yoga. Assim seja, renunciando a seu nome de família, Mukunda Lal Ghosh, você doravante será chamado Yogananda do ramo Giri da Ordem dos Swamis. Ao me ajoelhar diante de Sri Yukteswar e ao ouvi-lo pronunciar pela primeira vez meu novo nome, meu coração transbordava de agradecimento. Com que amor ele trabalhará, infatigavelmente, para que o menino Mukunda se transformasse um dia no monge Yogananda. Intuei com alegria alguns versos em sânscrito, do longo cântico do Sr. Shankaracharya. Nem mente, nem intelecto, nem ego, nem sentimento, nem céu, nem terra, nem metais eu sou. Eu sou ele, espírito de beatitude, eu sou ele. Nem nascimento, nem morte, nem casta eu tenho. Pai, mãe, não os tenho. Eu sou ele, espírito beatífico, eu sou ele. Transcendente aos voos da fantasia, sem forma eu sou, impregnando os membros da vida total. Escravidão não temo, sou livre, sempre livre, eu sou ele, espírito beatífico, eu sou ele. Todo Swami pertence à ordem monástica que é reverenciada na Índia desde tempos imemoriais. Reorganizada em seus moldes atuais, há séculos atrás, por Shankaracharya, desde então ela vem sendo chefiada, em linha ininterrupta,
por mestres venerandos, cada um, sucessivamente, herdando o título de Jagadguru Sri Shankaracharya, 182. Muitos monges, talvez 1 milhão, constituem a ordem dos Swamis. Para nela entrar, preenchem a exigência de receber iniciação de homens que são, eles próprios, Swamis. Assim, todos os monges da ordem dos Swamis traçam sua linhagem espiritual a partir de um só Guru, Adi, o primeiro, Shankaracharya. Professam votos de pobreza, desapego a posses, castidade e obediência ao chefe ou autoridade espiritual. Sob muitos aspectos, as ordens monásticas do cristianismo católico assemelhou-se à ordem dos Swamis, cuja antiguidade é maior. Ao seu novo nome, um Swami acresce uma palavra que indica seu vínculo formal com uma das 10 subdivisões da ordem dos Swamis. Estes Dasanarnis, ou designações junto a um nome, incluem o de Giri, montanha, ao qual Swami Sri Yuktesvar Giri, portanto, eu próprio, pertencemos. Entre os outros ramos encontram-se Sagar, mar, Bharati, terra, Puri, área, Saraswati, sabedoria da natureza, Tirti, lugar de peregrinação, e Aranya, floresta. O nome monástico de um Swami, geralmente terminado em Ananda, beatitude suprema, representa seu anseio de atingir a emancipação através de uma senda particular, de uma disposição de ânimo ou de uma qualidade divina, amor, sabedoria, discernimento, devoção, serviço, yoga. O ideal de prestar serviço altruísta a toda a humanidade e de renunciar aos laços e ambições pessoais leva a maioria dos Swamis a empenhar-se ativamente em trabalho humanitário e educacional, na Índia ou, às vezes, em outras regiões do mundo. Pondo de lado, de propósito, todos os preconceitos de casta, credo, classe, cor, sexo ou raça, um Swami segue os mandamentos da fraternidade humana. Sua meta é a união absoluta com o Espírito. Em estado de sono e de vigília, inculcando em sua consciência o pensamento de que eu sou ele, este monge vaga contente pelo mundo, sem ser do mundo. Apenas desse modo ele pode justificar seu título de Swami, aquele que procura alcançar a união com o sua ou ser. Sri Yuktesvar era ambas as coisas, Swami e Yogi. Um Swami, formalmente um monge em virtude de sua vinculação à venerável ordem, nem sempre é um Yogi. Quem pratica uma técnica científica, para obter experiência direta e pessoal de Deus, é um Yogi. Pode ser casado ou solteiro, homem de responsabilidades mundanas ou de laços religiosos formais. Concebe-se que um Swami siga unicamente a senda do raciocínio árido ou da fria renúncia, mas um Yogi se empenha num procedimento definido, passo a passo, que disciplina o corpo e a mente, e libera gradualmente a alma. Não aceitando razões emocionais nem crenças como critérios do que é certo, ele pratica uma série de exercícios de eficácia rigorosamente comprovada, que foram delineados pela primeira vez pelos rishis da antiguidade. Em todas as épocas na Índia, a yoga produziu homens que se tornaram realmente livres, verdadeiros Christos-yogis. Como qualquer outra ciência, na yoga é aplicável a povos de todos os climas e épocas. A teoria propalada por certos escritores ignorantes, de que a yoga é perigosa e imprópria para os ocidentais, é inteiramente falsa, e lamentavelmente dissuadiu muitos estudantes sinceros de procurarem suas múltiplas bênçãos. Yoga é um método para restringir a turbulência natural dos pensamentos. Estes, se não forem dominados, impedem todos os homens, imparcialmente, em todas as terras, de vislumbrarem sua verdadeira natureza, que é espírito. Semelhante à luz curativa do sol, a yoga é benéfica tanto para os homens do Oriente como do Ocidente. Os pensamentos da maioria das pessoas são inquietos e caprichosos. É patente a necessidade da yoga, a ciência do controle da mente. O antigo Rishi Patanjali 183 define yoga como neutralização das ondas que se alternam na consciência 184. Seu livro, Y09 Sutras, curto e magistral, forma um dos 6 sistemas de filosofia hindu. Em contraste com as filosofias do Ocidente, todos os 6 sistemas hindus compreendem, não apenas ensinamentos teóricos, mas também práticos. Depois de proceder a todas as investigações ontológicas concebíveis, os sistemas hindus formulam 6 códigos disciplinares bem definidos, com o objetivo de eliminar permanentemente o sofrimento e atingir a beatitude intemporal. Os Upanishads, de posterior redação, consideram os Yoga Sutras, entre os 6 sistemas 185, como a obra que contém os métodos mais eficazes para atingir a percepção direta da verdade. Aperfeiçoando-se em técnicas práticas de yoga, o homem deixa atrás de si, para sempre, os reinos infecundos da especulação e conhece, por experiência própria, a verdadeira essência. O sistema de yoga de Patanjali é conhecido como Senda Octupla 186. Os primeiros passos.
1. Niyama, conduta moral, e 2. Niyama, observâncias religiosas. Yama compreende evitar ofender ou prejudicar os outros, falar a verdade, não roubar, conservar a castidade e não ambicionar o que é alheio. As prescrições de Niyama são pureza de corpo e de mente, contentamento em todas as circunstâncias, autodisciplina, estudo de si mesmo, contemplação, e devoção a Deus e ao Guru. Os passos seguintes são 3. Asana, posição correta. A coluna vertebral deve manter-se ereta, e o corpo firme, em posição confortável para a meditação. 4. Pranayama, controle de prana, correntes vitais sutis, e 5. Pratyahara, retirar dos objetos exteriores os 5 sentidos, abstração. Os últimos passos são formas de yoga propriamente dita. 6. Dharana, concentração, manter a mente numa só ideia. 7. Dhyana, meditação, e 8. Samadhi, experiência superconsciente. Esta senda óctupla de yoga leva à meta final de Kaivalya, o absoluto, em que o yogi experimenta a verdade, acima e além de toda compreensão intelectual. Quem é maior? Pode perguntar alguém, um Swami ou um yogi. Quando se atinge a unidade com Deus, desaparecem as distinções entre os vários caminhos. O Bhagavad Gita, entretanto, salienta que os métodos de yoga abrangem todas as sendas. Suas técnicas não se destinam apenas a certos tipos de temperamento, a minoria disposta a ingressar na vida monástica. Exige fidelidade, mas não a formalística. A ciência da yoga satisfaz uma necessidade universal e por isso exerce atração natural sobre todos os indivíduos. Um verdadeiro yogi pode permanecer no mundo, cumprindo seus deveres. No mundo ele se encontra, semelhante à manteiga na água, nata batida e separada, e não como o leite facilmente diluível da humanidade indisciplinada. O cumprimento das responsabilidades mundanas não separa o homem, necessariamente, de Deus, desde que sua mente se mantenha desapegada de desejos egoístas e desempenhe o seu papel na vida como um instrumento voluntário da divindade. Existe grande número de homens, vivendo hoje na América e na Europa, ou em outros corpos não indianos que, embora nunca tenham ouvido falar nos termos yogi e swami, são, todavia, verdadeiros exemplos de ambos. Seu serviço desinteressado à humanidade, seu domínio de paixões e pensamentos, seu sincero amor a Deus, ou ainda, seus grandes poderes de concentração, fazem deles, em certo sentido, yogis. Determinaram para si mesmos a meta da yoga, autodomínio. Estes homens poderiam ascender a altitudes ainda maiores se lhes fosse ensinada a ciência definida da yoga, que possibilita o governo ainda mais consciente da mente e da vida do indivíduo. Certos escritores ocidentais compreenderam a yoga apenas superficialmente, mas aqueles que a criticaram nunca chegaram a praticá-la. Entre muitos tributos à yoga, baseados em reflexão, pode-se mencionar o Dr. Carl Gustav Jung, famoso psicólogo suíço 187. Escreveu ele: quando um método religioso se anuncia como científico, pode ter certeza de obter público no Ocidente. A yoga preenche esta expectativa. À parte o encanto da novidade e a fascinação por tudo que é pouco compreendido, a yoga tem bons motivos para conseguir muitos adeptos. Oferece possibilidades de experiência controlável e assim satisfaz a necessidade científica de fatos. Além disso, em virtude de sua amplitude e profundeza, de sua idade venerável, de sua doutrina e método que abrangem todos os aspectos da vida, ela promete possibilidades nunca sonhadas. Toda prática religiosa ou filosófica pressupõe uma disciplina psicológica, isto é, um método de higiene mental. Os múltiplos processos puramente corporais da Yoga 188 compreendem também uma higiene fisiológica superior aos exercícios de ginástica e respiração comuns, desde que não é apenas mecanicista e científica, mas é também filosófica. Ao treinar as partes do corpo, unifica-as com a totalidade do espírito, como se torna bem claro, por exemplo, nos exercícios de pranayama, onde prana tanto é o alento como a dinâmica do cosmo. A prática da yoga será ineficiente sem os conceitos nos quais se fundamenta. Ela combina o físico e o espiritual de maneira extraordinariamente completa. No Oriente, onde estas ideias e práticas se desenvolveram, e onde, durante milhares de anos, uma tradição ininterrupta criou as necessárias bases espirituais, a yoga é, em minha opinião, o método apropriado e perfeito para fundir corpo e mente, de modo a formarem uma unidade inquestionável. Esta unidade cria uma disposição psicológica que possibilita intuições transcendentes à consciência. Aproxima-se para o Ocidente o dia em que se considerará a ciência interna do autodomínio tão necessária quanto a conquista externa da natureza. A idade atômica verá a mente do homem tornar-se sóbria e ampliada pela verdade,
agora cientificamente indiscutível, de que a matéria é, de fato, energia concentrada. A mente humana pode e deve liberar em seu interior energias maiores do que as ocultas em pedras e metais, a fim de que o gigante atômico, recentemente liberto de suas algemas, não se volte contra o mundo em ínsarea destruição. Benefício indireto pode surgir da preocupação da humanidade com as bombas atômicas, um crescente interesse prático pela ciência da Yoga 189, em verdade, um abrigo à prova de bombas.